A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, obreiros, obreiras, você que certamente vai ouvir este vídeo, eu quero lhe desejar um dia abençoado, poderosamente abençoado, ricamente abençoado, infinitamente abençoado, em o nome de Jesus. Eu quero meditar com vocês em uma palavra no primeiro livro da Bíblia, número 26, o verso primeiro a seguir, que diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e sereis contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Meu Jesus amado, que palavra poderosa, que promessa! Nós apenas iniciamos a leitura desse texto. Eu sei que o contexto é muito poderoso. Se você ler todo o texto, pegar o seu contexto, a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, isso é muito grande. Mas, meu irmão, minha irmã, ouçam isso. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero repartir com você, porque nós estamos passando por um momento de desespero de muitas pessoas, aonde as pessoas estão buscando um refúgio, uma luz, um norte, e muitas dessas pessoas não estão encontrando uma saída. Mas para você que é um leitor da Bíblia, que tem um conhecimento da palavra, e até você também que talvez pela primeira vez terá um contato direto com a Bíblia através desse vídeo, eu quero que você preste bastante atenção, porque essa palavra, ela é poderosa. Você me escuta? Essa palavra, ela pode te elevar, te acolher, te exaltar e pode apontar o norte da sua vida. Na verdade, eu quero lhe provocar uma perfeita paz, porque Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ouçam isso. Então a palavra começa falando, havia uma fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Então, no tempo de Abraão, houve-se uma grande fome. Agora, qual foi os meios que Deus usaram para salvar o teu povo dessa fome que acontecera nos seus dias? Isso é importante. Em outras palavras,
Se nós olharmos para o mundo hoje, e você vai meditar no texto o qual nós acabamos de ler, se você for ver o contexto hoje do mundo, parece que estamos inseridos aqui dentro dessa primeira e segunda fome. Agora é importante você examinar as Escrituras, por quê? Porque Deus vai dar uma saída para este povo, primeiro para o patriarca Abraão, segundo para o patriarca Isaque, o filho de Abraão, que tivera a primeira experiência com seu pai, que houve uma primeira fome. Agora ele está enfrentando uma segunda fome, e essa sem a presença do seu pai. Mas ele tivera a experiência da primeira fome que o seu pai enfrentaram nos seus dias. Mas Isaque busca agora uma orientação de Deus, e Deus fala com este homem. Isso é importante, porque hoje nós estamos vivendo em um mundo de revelação, em um mundo de profecias, e isso é importante você atentar para a palavra, como esses homens se escaparam, como eles tiveram sucesso em meio a uma crise tão poderosa dos seus dias, porque se houve fome, houve pestes, houve mortes e tantas outras coisas. Agora Deus fala para este jovem chamado Isaque, filho de Abraão. Olha como Deus fala com ele, veja isso. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, e por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, veja isso, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, não desças ao Egito. Foi a fala de Deus. Atente para a palavra de Deus. Olha o que Deus está falando. Isaque está na terra dos filisteus, onde o rei era Abimeleque. Agora Deus vai falar com ele, certamente seria a terra de Canaã aqui. Eles estavam andando nessa terra, e passou pela mente de Isaque descer ao Egito, e Deus vai falar com ele. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Veja isso, igreja, veja isso, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor está falando aqui. Permaneça na sua posição, certo? Permaneça neste equilíbrio espiritual, emocional, fisicamente falando. Mantenha-se o mesmo padrão, o mesmo costume, não desça da sua posição. Permaneça aí, atento, com a mesma confiança que tivera antes de enfrentarmos o que estamos enfrentando hoje. O que Deus está falando, não se abale, não se apavore, pare o medo agora. Não desça ao Egito. Foi isso que Deus falou a Isaque. Veja isso. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Veja isso. Deus está orientando agora, porque havia uma fome, meu irmão. Você está ouvindo, irmã? Você está ouvindo, irmão? Havia-se uma crise instalada aqui, e Deus fala com este homem, permaneça aí, não se abale, porque havia uma crise, e ele precisava buscar uma direção, ouvir uma palavra, e Deus fala com ele, não desça ao Egito, permaneça aí, escute a voz de Deus, meu irmão, ouça a voz de Deus, minha irmã, tenha um discernimento da voz de Deus. Por quê? Porque há muitas vozes agora neste momento. Este momento é um momento de pânico, de desespero, de terror por todo o mundo, e Deus tem a sua voz, e você precisa ouvir a voz de Deus. Eu estou atento a tudo isso. Hoje a gente ouve muitas coisas, mas o que eu paro para pensar, por que essas pessoas não levantaram antes? Por que Deus não falaram antes? Por que Deus se calou? Nós temos hoje somente
A Bíblia, a palavra. E a voz de Deus está aqui, aqui está o caráter de Deus, aqui está a vida de Deus, aqui está a direção de Deus para mim e para você. E Deus falou: permaneça aí, fique aí, não desça da posição. Ele permaneceu nessa terra. Eu vou ler só um verso aqui para vocês ver o que aconteceu em uma terra de crise, em uma terra seca, em uma terra improdutiva. O que Deus fizera nessa terra. Olha o verso 12. Semeou Isaac naquela mesma terra. Eu gosto disso, veja isso. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Veja isso, eu gosto disso aqui. Sabe por quê? Porque fala, e ele permaneceu ali, Isaac, semeou Isaac naquela mesma terra, quer dizer, aquela terra improdutiva, aquela terra seca, aquela terra que não produzia nada, aquela terra que havia fome, que havia uma crise instalada ali. A Bíblia diz que ele semeou naquela mesma terra, mas veja o que aconteceu, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Veja que Deus multiplicou, porque o Senhor o abençoava. A mão de Deus estava estendida, Deus estava abençoando, Deus estava prosperando, e é isso que vai acontecer com você. Não importa a crise que estamos vivendo agora, não importa, olhe para Deus agora e para a sua palavra, meu irmão, minha irmã, esteja fixado seus olhos nele, certo? Deus não depende da economia de um país para abençoar o teu povo, para segurar o teu povo. O que o povo precisa é de ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, ter o discernimento da voz de Deus, e Deus vai prosperar nessa mesma terra, porque Ele é Deus. Pai, eu abençoo este irmão, eu abençoo esta irmã, agora com a poderosa palavra, com essa poderosa oração, em o nome de Jesus Cristo. Deus entra na tua vida agora, Deus te dá saúde agora, Deus te restaura agora, Deus firma as suas bases agora, a sua estrutura agora. Receba agora em o nome de Jesus Cristo. Fique com a voz de Deus e não com a voz do povo. Tenha discernimento, porque Deus é fiel. Amém. Deus te abençoe poderosamente.